Pessoal, como eu falei, meu nome é Laio Gastaldello, eu sou especialista em direito falimentar, sou especialista em direito societário e internacionalização de empresas. Eu sou sócio do BIG, que é um escritório que tem sede aqui em São Paulo, nossas filiais são em Porto e Lisboa. E nós atuamos principalmente na área de desenvolvimento de empresas, seja aqui no Brasil, seja na Europa, nós atuamos com essa parte de internacionalização também, ok? Mas vamos lá, pessoal, eu queria um pouco de interação com vocês. Alguém aqui já participou de um processo de internacionalização? Já internacionalizou a empresa? Não? Ninguém? Gostaria que o Walter ele falasse um pouquinho. Nós estamos internacionalizando a associação comercial também. E fique à vontade, Walter, por favor. Bom dia a todos. Eu cheguei atrasado, mereço um puxão de orelha, mas compromissos e trânsito ajudam a corroborar com isso. Bom, quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui na Asisbec, na Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo. Agradecer a presença também dos nossos diretores, que estão aqui sempre prestigiando, os nossos amigos rotarianos também, representados pelo Sesquim, e dizer que é muito importante essas ações dentro da associação comercial, porque abre oportunidades para que a gente abra núcleos e grupos de discussão em todos os segmentos. Hoje estamos aqui falando de dois assuntos importantíssimos, câmbio e internacionalização de empresas. E no quesito da internacionalização de empresas, qual é o papel da associação, o que a associação comercial tem feito e tem atuado? O ano passado, começamos com um trabalho da Asisbec, da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, capitaneado pelo nosso diretor, o Laio. Fizemos um protocolo de intenção com uma associação comercial de Barcelos, em Portugal. Então, nós temos um convênio com eles. Então, esse é o início de um processo, onde, tanto lá quanto aqui, nós recebemos empresários, tratamos de principalmente na área de confecção. Recebemos aqui também, recentemente, um empresário que produz azeite, logicamente que não era o nosso foco, porque quando se fala em Portugal, se fala muito em vinho e azeite, mas nós visitamos grandes empresas, principalmente de um polo, que é Barcelos. Não sei se vocês sabem, Barcelos é um polo de confecção, tem grandes indústrias ali, e olha o que é interessante, a União Europeia dá subsídio para que o governo, nós somos totalmente contrário a que o governo interfira tanto nos nossos negócios. Nós somos da livre iniciativa, inclusive, recentemente, um parênteses, viemos de Brasília, foi aprovada uma lei da liberdade econômica, aonde nós vamos lutar esse ano para que seja regulamentada dos municípios. O problema da burocracia ele existe no mundo inteiro, mas no Brasil ele é muito forte. Isso atrapalha e muito os nossos negócios. Então, essa lei foi aprovada na Câmara Federal e nós vamos agora brigar pela regulamentação, principalmente aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Enfim, somos da livre iniciativa. E aí entendemos e vimos que lá em Portugal, lá em Barcelos, a União Europeia ela dá muito subsídio, principalmente para as empresas que estão dentro, de alguns segmentos e trabalham também muito a questão. A gente fala muito em crédito de carbono hoje, a gente está trabalhando muito a questão do ambiente. Todo mundo sabe dos princípios da ESG, que é muito importante também dentro da sua empresa. Então, dentro dessas normas, Barcelos acabou se tornando um polo de confecção, juntamente com subsídios e apoio do governo federal. O que a Asisbec tem a ver com isso? Tá? Tem muito a ver com isso. Porque a nossa associação comercial, quando a gente vive um mundo globalizado, nós não podemos pensar só localmente. Nós temos que pensar no mundo, principalmente depois da pandemia. O mundo é um só, todo mundo sabe. Se há uma crise na Ásia, se há uma guerra, reflete dentro dos nossos produtos, dos nossos serviços. Então, nós temos que estar atento ao que está acontecendo na Europa, no Mercosul, em todo lugar. Por que nós começamos por Portugal? Por vários motivos. Primeiro,
Nós temos aqui dentro da Sisbec um diretor que tem escritório aqui em Portugal. Segundo, a língua nos ajuda e muito. E terceiro, é a porta de entrada também para a Europa. Quem quer exportar, quem quer estar próximo da Europa, Portugal é o melhor caminho. Sabendo que Portugal, dentro dos países europeus, ele é o país que tem o menor, eu estou falando da Europa Ocidental, o menor salário mínimo são 750 euros, o salário mínimo de lá, e Portugal sofre também com aquela questão do trabalho. Muitos portugueses, filhos de portugueses, se formam e vão para a França, para a Alemanha trabalhar. Então, Portugal hoje carece de muita mão de obra e muito investimento também. Então, nós temos muitos brasileiros indo para lá e muita gente, muitos investidores estão investindo no Brasil, estão investindo em Portugal. Então, esse é um dos motivos que nós firmamos esse convênio com a Associação Comercial de Barcelos. Tivemos, como eu disse, um empresário que veio aqui, levamos ele para visitar importadoras, tudo voltado ao negócio dele, e realmente esse é o nosso papel, de aproximar, de fomentar. Então, a gente está muito feliz com isso. Óbvio que isso daí foi muito recente, mas nós queremos colocar a Associação Comercial à disposição dos senhores para quem tiver interesse, saber mais do programa, é só nos procurar, que a gente está aqui à disposição. Então, esse é o primeiro trabalho de internacionalização de uma entidade que não é muito comum. A Associação Comercial de São Bernardo do Campo começou esse trabalho e espero que as outras associações repitam também. Laio, passo a palavra para você e vamos continuando o debate, tá bom? Perfeito. Vocês perceberam que, na verdade, eu não preciso mais falar nada hoje, né? O Walter aqui já explicou tudo. Walter, se precisar quando você sair da associação comercial, quiser trabalhar com a gente, comercial, você está perfeito, tá? Ele já vendeu Por seu favor. peixe, né? Bom, pessoal, mas vamos lá. Resumidamente, o que o Walter trouxe aqui são diversos benefícios, o que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Os benefícios, as dificuldades e algumas coisas que a gente precisa passar para internacionalizar a sua empresa, tá? Aqui eu coloquei a própria definição pelo ChatGPT. A internacionalização de empresas é o processo de expansão de uma empresa para além das fronteiras do seu país de origem, buscando oportunidades de negócios em mercados internacionais. Resumidamente, pessoal, a internacionalização de empresas é você levar a sua empresa a atuar também em outros países. E aí vem uma situação importante. Quais são as formas de internacionalização? Tem diversas formas. Você não precisa necessariamente abrir uma empresa fora do Brasil. Você pode exportar, você pode fazer um licenciamento da sua marca, que nada mais é do que você fazer acordos comerciais com uma empresa estrangeira, para que essa empresa utilize o nome da sua empresa, utilize seus serviços, utilize seus produtos. Você pode fazer a criação de franquias internacionais. Você também tem parcerias comerciais, onde você, com entidades ou empresas estrangeiras, consegue vender o seu serviço ou o seu produto. E ali a abertura de empresa em si. Mas, pessoal, por que eu coloquei a abertura de empresa entre parênteses? Porque tem várias situações que devem ser consideradas quando você vai internacionalizar a sua empresa para fora do Brasil. Você pensa, às vezes, você pode filial, uma sucursal, ou até mesmo adquirir uma empresa já existente. Então, por isso que necessariamente não é uma abertura. Então, dependendo da situação, dependendo da operação, dependendo qual o seu objetivo, você vai pensar na melhor estratégia para internacionalizar sua empresa. Tá, mas aí eu vou falar para vocês o seguinte: internacionalização é simples, não é burocrático, você pode simplesmente replicar a sua operação e você vai ficar milionário. Pessoal, infelizmente não é assim. Nada disso é assim, infelizmente, tem que trazer essa parte negativa aqui para vocês. Não é simples, vai ter burocracia, você inicialmente não vai ter grandes rendimentos até você conseguir ter uma operação consolidada. Você não pode simplesmente replicar a sua operação, porque você tem que pensar na cultura. E gerenciar do Brasil, nem pensar, pessoal. Vamos lá. Abrir uma empresa fora do Brasil nada mais é do que você criar uma nova empresa. Por mais que você já tenha expertise aqui no Brasil, sua empresa esteja consolidada, você tem diversas situações a pensar. Então, não adianta você simplesmente deixar um pequeno momento do seu tempo para cuidar da internacionalização.
você simplesmente querer replicar sua operação sem entender a cultura, sem entender como funcionam as coisas. Então, é necessário um projeto, uma seriedade. Porque não adianta nada aí, a gente ouve muitas pessoas falando, eu fui para outro país, não funciona, não sei o quê. Obviamente, quando você vai para algum lugar, você tem que se estruturar. Você tem que pensar, se planejar e pensar tudo de maneira correta, como se você fosse abrir uma empresa aqui no Brasil. Sendo que no Brasil já é difícil, pessoal. Então, pensem, não é uma coisa simples. Você tem que realmente se estruturar. E nós estamos aqui para ajudar vocês nesse ponto. Aqui, algumas das vantagens da internacionalização, porque eu já trouxe tanta coisa ruim agora para vocês, né, que eu tenho que trazer um pouquinho do que é positivo. Vamos lá. Vale a pena internacionalizar, pessoal, por muitos motivos. Se você fizer um negócio bem feito, vale muito a pena. Primeiro, acesso a novos mercados. Você internacionalizando, e aqui eu vou dar como exemplo a Europa, você tem acesso a diversos públicos. É uma gama muito grande para que você consiga aproveitar melhor o seu produto ou o seu serviço. Então, você estando, por exemplo, em Portugal, você tem acesso a todos os países da Europa. Dentro da Europa, você não tem uma barreira como existe aqui na América do Sul. Você consegue simplesmente vender o seu produto, vender o seu serviço de maneira simples e prática para toda a Europa. Tem uma legislação europeia que facilita essa situação. Então, isso é um ponto muito positivo. Mitigação de risco. Quando você tem uma operação no Brasil, na Inglaterra, Portugal, que seja qualquer lugar, se você só tem uma operação, a gente sempre está sujeito aos fatores macroambientais, que a gente sabe a questão política, a insegurança jurídica, uma pandemia que pode acontecer em um país ou em diversos países. Se você tiver em mais de um país, você consegue aí, de repente, enquanto um país não está indo tão bem por conta dessa instabilidade, esses problemas, o outro país em que você também tem a sua operação, ela consegue segurar a barra. E assim você mitiga os riscos, que você está diversificando a sua operação. Pessoal, estou falando muito rápido? Se eu tiver alguma coisa, e qualquer dúvida, pode me interromper, por favor, tá? Sobre a questão aqui de acesso e retenção de novos talentos. Isso é uma coisa muito importante que muitas empresas de tecnologia procuram a gente, tá? A gente sabe que as pessoas em países diferentes têm culturas diferentes e conhecimentos diferentes. E aqui eu digo, não é que o brasileiro é melhor, que o português é melhor, que o europeu é melhor, mas simplesmente diferentes. Então, é muito importante essa perspectiva de pessoas diferentes para formar uma operação consolidada e até mundial. Isso ajuda muito a sua operação. Então, e outra coisa muito importante para as empresas de tecnologia. Nós já levamos mais de 3 empresas à Europa porque elas queriam simplesmente reter desenvolvedores. Hoje em dia, o mercado tecnológico está muito forte e os desenvolvedores eles são muito procurados. Tem muita oferta de emprego. Então, aí você pensa, por que então, que isso vai facilitar? Essas 3 empresas elas fizeram operações em Portugal, onde elas mandavam os seus desenvolvedores para lá como um atrativo. Elas conseguiam manter aquele desenvolvedor na sua empresa simplesmente por quê? Porque essa pessoa, esse desenvolvedor, vai ter uma oportunidade de viver em outro país, e mesmo que ele esteja trabalhando para o Brasil. Então, é um atrativo muito bom para você reter os talentos da sua empresa. Outro ponto aqui importante, acesso à tecnologia europeia. Nós sabemos que a tecnologia europeia hoje é muito desenvolvida. E eu vou te dizer por que isso acontece. Porque a União Europeia ela aposta muito no desenvolvimento das empresas. Isso eu vou abordar um pouquinho mais para frente, mas isso é um fato. A tecnologia europeia ela é muito, muito avançada. Então, com certeza, você internacionalizando, você vai conseguir ter acesso a essa tecnologia também. Fortalecimento da sua marca, que é uma coisa muito importante. E aí vamos dar um exemplo bem besta, vai. Você vai um Burger King, que seja. Você vai comer um Burger King, se você está na dúvida, ou o lanche do Zezinho? Se você está na dúvida, não conhece o lanche do Zezinho, automaticamente você acaba escolhendo aquela marca que é reconhecida, que é consolidada. Isso acontece com as empresas. Quando você está trabalhando o fortalecimento da sua marca, você está em mais de um país, sua empresa cresce, sua empresa tem mais nome. E a possibilidade, mesmo que seja inconsciente do consumidor, de ele contratar você, é muito maior. E aqui, só para finalizar esse ponto, é o que todo mundo quer, né? Vamos lá, alguém me responde, qual que é o principal objetivo para a empresa de vocês? Lucro. É o lucro.
Receita. A linha final, ok, a gente fala, não, tem todas aquelas questões que você tem que pensar no desenvolvimento da sociedade, em mudar o mundo, tem. Isso é muito importante e toda empresa precisa. Mas se a empresa não tiver lucro, o que acontece com ela? Ela fecha. Né? Ela morre. Então, a União Europeia, ela tem alguns programas, por exemplo, Portugal 2030, Next Generation, onde ele concede muitos investimentos a você, ele concede muitos valores para que você invista na sua própria empresa. E aí, depois eu vou entrar um pouquinho mais para frente, mas esse valor, normalmente ele é a fundo perdido, boa parte dele é a fundo perdido. O que significa? A União Europeia, Portugal, ele te dá o dinheiro para você desenvolver sua empresa. Por que ele faz isso? Eu vou explicar daqui a pouquinho essa questão do porquê que ele faz isso, mas antes disso eu vou trazer um ponto que deve ser muito considerado quando você vai internacionalizar a sua empresa. Tem os fatores que toda empresa precisa considerar quando for internacionalizar, que são os fatores macroambientais. O que é isso, resumidamente? O que não depende da sua empresa. São fatores políticos, fatores como economia, fatores ambientais, coisas que não é a sua empresa que vai decidir e vai fazer. Não, antes de sua empresa internacionalizar para qualquer lugar, ela tem que entender aqueles fatores daquele país, ver se o produto funciona. Tá? Um exemplo bem simples, é a questão de... Tem alguns países no Oriente Médio em que é proibido o consumo de carne. O que adianta você levar uma empresa que é voltada para esse ramo, para esses países? Você não vai conseguir, a cultura não funciona. Então, isso é muito importante, analisar esses fatores macroambientais para que sua operação funcione, para que você tenha um sucesso. Os fatores microambientais, todo mundo já sabe, é o que depende da empresa. São análise dos concorrentes, análise da operação, análise dos fornecedores, tudo isso também é muito importante. Tá? Então, tudo isso tem que ser verificado por uma empresa antes de fazer sua internacionalização. Pessoal, peço desculpa que eu estou falando um pouquinho rápido, mas é porque tenho 2 assuntos aqui grandes para falar, mas qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para me perguntar. E aqui, como eu mencionei para vocês, você tem que ir para a Europa de uma maneira estruturada. Então, você pensa lá, que é um mini roteiro, você tem que pensar a estrutura societária, análise do mercado e público-alvo, produto. É um plano comercial, você tem que fazer toda uma análise para que sua empresa não vá para lá de maneira desorganizada e não funcione. E é o que eu falei para vocês, muita gente vai desorganizado para a Europa. E aí volta falando que não funciona. Não é bem assim. Se você for bem estruturado, você tem grandes possibilidades de êxito na sua operação. Aí eu voltei naquele ponto importante. Pessoal, por que a Europa precisa de mim? Por que eles estão dando dinheiro para as empresas se desenvolverem? O que vocês estão vendo nessa foto? Me fala, o que vocês estão vendo nessa foto? Jaque, por favor. Vazio, só estrada, cadê as pessoas? Exato. O maior problema da Europa é a densidade populacional em algumas regiões. Isso é um grande problema. E tem também a questão do envelhecimento. Então, aqui chega a ser engraçado. Eu tô em Portugal umas 4, 5, 6 vezes por ano, meu sócio fica lá. E às vezes, eu estou andando na rua, em algumas cidades, eu vou atravessar a rua primeiro. Ou não tem ninguém, ou tem uns 5, 6 idosos andando do meu lado. É tudo que eu vejo. Não tem ninguém novo, assim, quase. Então, o que acontece, pessoal? A Europa hoje, ela precisa de pessoas, ela precisa de trabalhadores, ela precisa de mão de obra, ela precisa de empregos. Então, esse é o motivo principal do porquê que a Europa está investindo nas empresas, no desenvolvimento das empresas, até mesmo que as pessoas mudem para lá para fazer alguma coisa. Porque eles precisam de pessoas, precisam de empregos. E a solução encontrada, como falei, foi eles investirem na questão da tecnologia, para atrair talentos, reter cidadãos e girar a economia. Aqui em números, pessoal, o orçamento plurianual, ele é o quê? Ele é um orçamento da Europa, onde eles fazem uma análise de quanto eles vão investir para o desenvolvimento da Europa. Tá? E esse número aqui, ó, eu acho que é um número bem atrativo. Isso aqui é o número que eles dão como investimentos para os países. Para os países não, desculpa, para a Europa. 1.074,3 trilhões de euros. Alguém aí queria um pedacinho desse valor? A gente pode levar a Coto para a Europa? Ó, a gente já conversou sobre isso. A gente já conversou sobre isso, a Coto. E, além desse valor,
Também tem um benefício adicional que eles investiram, que era o Next Generation EU, que foi para a recuperação das empresas dos países por conta da pandemia da Covid. E o valor também é bem considerável. Além daquele primeiro valor, são mais 750 bilhões que são distribuídos entre os países. E aí tem os critérios de distribuição, que não cabe aqui eu falar, mas tem diversas situações importantes aí que eles consideram. Esse slide eu vou passar bem rápido, eu só trouxe aqui, para quem quiser o material depois, o quanto está sendo investido nesses principais programas. E para Portugal, foram destinados 45 bilhões de euros para ser utilizados entre 2021 e 2027. Portugal nunca recebeu tanto dinheiro, pessoal. É muito dinheiro. E sabe o que é engraçado? Às vezes, como aconteceu no Portugal 2020, que era o programa anterior, chegou no final do programa, tinha valor sobrando. E o que aconteceu? Devolveu para a Europa, porque não foi utilizado todo o valor. Aqui é o Portugal 2030, é o programa mais famoso que tem em Portugal, que ele te dá esses incentivos. E aí eu vou também explicar de maneira rápida o que significa, como funciona. Existem esses avisos do Portugal 2030 que ele vai disponibilizar o valor que ele vai investir na sua empresa, onde ele vai disponibilizar, quais são as despesas elegíveis e o que significa isso, para que você vai poder utilizar essa empresa. E nesse edital também ele vai falar a forma que você precisa fazer, onde você precisa ficar. Tá? Então, por exemplo, tem editais diferentes, onde é para a região de Lisboa, e, obviamente, por ser um centro grande, os valores são menores, mas tem ali para outros pequenos lugares também, como, por exemplo, Torres Vedras, Aveiro, alguns outros, onde esses investimentos serão muito maiores. E aí, o que a empresa precisa fazer para se candidatar? Primeiro, ela precisa entender qual desses editais ela se enquadra, porque são inúmeros, são de tecnologia, são editais voltados para a indústria, e esse investimento ele vai para a sua empresa para você utilizar em determinadas situações, como está nesse edital. Então, a empresa ela precisa se candidatar a esses investimentos, nesses editais, tem os prazos, tudo certinho, apresentar o seu plano de negócio, demonstrar a capacidade, demonstrar empregos, aí tem todas as situações que a gente coloca certinho na hora de fazer a candidatura, e Portugal a Europa, Portugal, vai liberar esses valores para vocês de forma faseada. Tá? Obviamente, precisa ser aprovado, tem todo um processo, isso eu vou conseguir explicar para vocês um pouquinho depois, no particular, porque senão a gente vai acabar perdendo timing aqui. Mas existem muitas possibilidades de investimentos em Portugal, a fundo perdido. Lembre-se, fundo perdido significa o quê? Você não vai precisar devolver. Você simplesmente vai precisar mostrar que a sua empresa tem capacidade, que a sua empresa fez o que prometeu, que a sua empresa, por exemplo, dependendo do edital, criou empregos, sua empresa está lá. Então, isso é uma coisa muito atraente para muitas empresas. E todas as empresas que a gente leva a Portugal, elas abrem o olho nisso, porque é uma situação incomum para nós aqui no Brasil. Tá? Além dessa questão do investimento a fundo perdido, eles também fazem isso por subvenção. Então, eles conseguem emprestar esse valor para você devolver com juros muito abaixo do que são os comuns. E aqui, só para exemplificar, o valor médio de investimentos ali para indústrias, tá? Em uma indústria, quando você faz essa candidatura, pode ser entre 10 e 20 milhões de euros, é um valor muito alto. E, se for em Lisboa, como eu mencionei, essa indústria, se fosse em Lisboa, a média que você tem, que você recebe a fundo perdido, ou seja, que você não vai precisar devolver, é entre 40% e 50% desse valor que você recebe. Se for no interior, que é onde eles precisam de pessoas, precisam de empregos, precisam de trabalho, a média aí já sobe para 80%, 85%. Lembra, pessoal, tudo isso é visando uma coisa, é o desenvolvimento do país, da região. Então, por óbvio, uma região que tem menos pessoas, menos empregos, você vai ter um investimento muito maior. Aqui, só para exemplificar também como funciona essa questão, é semelhante esses programas à Lei de Incentivo ao Esporte, onde você recebe esses valores de maneira faseada, quando você vai comprovando efetivamente as suas obrigações, e tem também a sua prestação de conta, porque também ninguém é bobo de dar dinheiro para vocês e não cobrar um retorno.
Você tem que fazer o que você prometeu, sob pena de devolver. E aqui eu só também vou passar rapidamente, são algumas agendas que são consideradas em Portugal para que você consiga receber esses valores. Tá? Aqui são considerados as pessoas, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade. Agenda 2, digitalização, inovação e qualificação como motores de desenvolvimento. Agenda 3, transição climática e sustentabilidade dos recursos. E agenda 4, um país competitivo externamente e coeso internamente. O que é muito importante falar, pessoal, como eu falei, a Europa está com a tecnologia muito desenvolvida. Então, quando você faz esse plano de negócio, para fazer essa candidatura, você tem que centrar nos pontos principais que eles querem. Então, aí um deles é a questão da inovação e conhecimento, qualificação e formação de emprego, sustentabilidade demográfica, energia climática, entre alguns outros. Então, quando você vai fazer esse plano, se candidatar, você tem que focar nessas situações para que você tenha um maior êxito e realmente consiga esses valores como investimento. Pessoal, sobre internacionalização de empresas, eu vou ter que parar aqui, porque eu vou entrar rapidinho em outro assunto, mas, enquanto isso, alguém já tem alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma situação? Entenderam tudo que eu passei? Tudo certo? Perfeito. Então, eu vou falar agora rapidamente aqui, para a gente também do adiantado do tempo, sobre investimentos imobiliários em Portugal. Hoje em dia, Portugal é o país europeu que o mercado imobiliário está mais valorizado. Tá? Então, os imóveis estão em alta para você adquirir e vender imóveis. Por quê? Por que esse setor está valorizado? Aqui nós colocamos algumas notícias. Olha lá, subida dos preços das casas acelerou de 12,6% em 2022, um novo recorde. Investimento imobiliário recorde no sul da Europa e Portugal com maior aumento. Por que os imóveis estão subindo de preço a cada dia? Tem diversas situações aí a serem consideradas. Algumas são falta de estratégias do governo, que não mudaram algumas legislações. Tem algumas outras situações aqui também, que eu vou trazer para vocês. A crise de habitação em Portugal. A habitação tem sido, nos últimos dias, discutida a propósito do pacote de medidas lançadas pelo governo. O número e os dados públicos ajudam a contextualizar o problema da habitação. Outro problema aí que aconteceu, com o Golden Visa, que é um visto que dá direito às pessoas residirem em Portugal, muitos asiáticos, principalmente, acabaram comprando imóveis simplesmente para ter esse visto. E, acreditem se quiserem, muitos asiáticos compram imóveis e fecham esses imóveis. Então, assim, os imóveis estão sem utilização, sem ocupação. E às vezes, eles preferem não alugar esses imóveis, por quê? Porque é mais uma complicação para eles. Às vezes, o que eles querem é somente o visto. Então, isso é outro fator também que vem atrapalhando muito essa questão do mercado imobiliário. Aliás, ajuda o mercado imobiliário a se fortalecer, mas dificulta para as pessoas que querem adquirir esses imóveis. Aqui a premissa 3, do porquê que é importante e porquê que vale a pena hoje você adquirir um imóvel em Portugal. Existem muitos imóveis que você consegue fazer a reparação desses imóveis, né? Eles estão vazios, eles estão sendo devolvidos por conta da inflação, dos altos juros, eles são devolvidos aos bancos. Então, eles estão vazios, eles estão muitos em leilão, com grande oportunidade de compra, e também tem essa questão da valorização desses imóveis. Então, tem muitas situações aí que auxiliam você a pensar nesse mercado imobiliário como um bom negócio, para que você compre e venda imóveis, ou que você faça Airbnb também, que hoje é uma grande oportunidade para esse mercado imobiliário. E aqui um apoio governamental, no qual, quando você adquire imóveis que estão com fachada, estão necessitando de reparos, obviamente não são todos os imóveis, o governo te dá benefícios específicos e redução de impostos. Tá? Além da questão também de que o investidor ele tem alguns outros benefícios, esse primeiro investidor.
que tem a residência habitual, para que você diminua a sua tributação. Então, aqui, pessoal, resumindo aqui de maneira bem rápida, hoje em dia vale muito a pena a compra e venda de imóveis, porque o risco é muito baixo e a rentabilidade é alta. Aí eu digo aí uma média de 3% a 4% ao mês a rentabilidade se você faz uma compra e venda de imóveis com um plano aí médio de 6 meses. Compra do imóvel para alocação de Airbnb, hoje em dia vale muito a pena, porque existe uma procura muito alta para a utilização desses imóveis, principalmente Algarve, que é uma região que na alta temporada tem muita procura, tá? Aí eu trouxe aí... Exato. Aqui, como a Carol falou, o imóvel em Algarve, com 2 quartos, na alta temporada, você consegue tirar alugar por 5 mil euros por mês, que é um valor muito bom. Tá? Obviamente, tem que considerar as questões da baixa temporada, vai ser um pouco mais difícil, mas é uma grande oportunidade. Os benefícios fiscais que eu mencionei para vocês pela restauração dos imóveis, isso é um grande atrativo para o residente não habitual também, que tem esse benefício diferente na tributação. Mas, aí é uma coisa importante. Para você adquirir imóveis, tem que tomar muito cuidado com algumas situações, pessoal. Por quê? Tem algumas leis, algumas situações que são muito desfavoráveis, que você não conhecer, você vai acabar perdendo dinheiro. Tá? E eu vou exemplificar uma aqui. Por uma lei antiga que existia do inquilinato lá em Portugal, muitos inquilinos não podem sequer ser despejados. Então, o que acontece? Você tem um imóvel, seu inquilino ele não te paga e você não pode despejar ele. Então, você fica à mercê. Dependendo do imóvel que você adquirir, você vai acabar pegando um mico, não vai ser um investimento. Então, essa análise jurídica é muito importante para que você também adquira o imóvel de maneira adequada e consiga fazer um trabalho bem feito. Aqui eu só trouxe alguns cases de sucesso que a gente fez. Tá? É um imóvel que tem um valor de mercado, esse imóvel ele tinha um valor de mercado de 363 mil euros, valor para venda rápida, 2 a 3 meses, valor de mercado 363, para venda rápida 235, estimativa de custos para melhoria, para conseguir aqueles benefícios de restauração, 25 mil euros, impostos e taxas 18.200, lucro estimado, pensando em 2, 3 meses, se for feito de maneira adequada, 34 mil euros, 550. É muito dinheiro, gente. Vale a pena você investir nesse mercado. Se você quer diversificar sua operação, vale a pena você investir no mercado imobiliário europeu. Tá? A rentabilidade ali, a gente colocou 22% nesse caso. Tá? É um caso verídico, a gente fez, são dados reais. Aqui um outro também nessa mesma linha, valor de mercado do imóvel é 346.376, valor para venda rápida 200, estimativa de custos 25, impostos taxas 18, lucro estimado 37.800. Pessoal, rentabilidade 31%. Tá? Então, aqui estão só alguns cases que demonstram para vocês essa possibilidade e que vale a pena investir no mercado imobiliário em Portugal. Pessoal, estou finalizando por aqui, só fazer um merchan do meu sócio. Nós atuamos para a consultoria, para a Unesco Allianz, tá? E foi publicado semana passada um livro da Unesco em parceria com a USP. E meu sócio é um dos coautores desse livro. Esse livro está disponibilizado, vou passar para os slides, de maneira gratuita. Tá? Nesse projeto que a gente faz com a Unesco, que a gente faz essa consultoria, a gente apresenta cidades inteligentes para as prefeituras. Tá? Então, é o desenvolvimento de cidades para que ela realmente se torne uma cidade inteligente. Tá? Então, são diversas coisas que são consideradas. Uma dessas situações que a gente fez com eles foi lá na África, em Moçambique. Nós estivemos lá, apresentamos, e Moçambique agora está com esse projeto de criar uma cidade inteligente. Tá ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço novamente, fico muito feliz que todos estão aqui. E alguém tem alguma pergunta? Não?
Só tem um comentário. Mercado aquecido na Europa, para Portugal. Vocês acionem o Laio para a parte jurídica e a Coto para fechar o câmbio. Parceria perfeita. Perfeito, pessoal. E sobre a Coto, eu estou conversando com eles aqui. A Coto é nossa associada, tá? Se vai ter algumas condições especiais, eu não falei com a Carol ainda exatamente como, você vai ter condições especiais para os nossos associados, tá ok? A gente já está pensando nesse pacote de benefícios, sim, para a Sisbec. Perfeito, Tá, então. Muito obrigado, pessoal. A gente que agradece, o café está à disposição. Parabéns, Laio. Parabéns, Jaque e a Carol. Apresentação perfeita, cirúrgica, objetiva. E caso alguém tenha alguma coisa, agora teremos o café, não é isso? Podemos informalmente aí nos conhecermos melhor. Dizer também que a Associação Comercial promove inúmeras rodadas de negócios. Fiquem associados, se tornem associados da Sisbec, quem não é, se torne associado, é muito importante esse network que a gente faz aí, mensal, bimestral, e a oportunidade de você estar num ambiente de negócios, onde nós somos extremamente, vamos lá, diversificados, tratamos de assuntos dos mais variados possíveis, e aqui na Sisbec já conseguimos inúmeros avanços para o teu negócio e também para o município de São Bernardo do Campo. Faça parte da associação comercial, se torne associado, faça parte desse networking que vocês, todos nós, só temos a ganhar. Então, bom café a todos e muito obrigado pela presença. Um grande abraço.